Boa noite. Hoje a gente vai dar início à nossa unidade 3, sessão 3.3. A gente já está lá já. E como o conteúdo é bem pouco, aí a gente já vai entrar já em lipídios hoje, porque o conteúdo dessa sessão ela é muito pouca. Então aí a gente já vai conseguir entrar em lipídios hoje. Aí eu vou dar a sessão, aí qualquer dúvida vocês podem perguntar, e no final também eu vou fazer o exercício Faça Valer a Pena com vocês, do nosso livro didático. Aí após, a gente passa para o conteúdo de lipídios, já vamos entrar na unidade 4 hoje. Compartilhar a tela com vocês. Bom, hoje, regulação do metabolismo de carboidrato. A gente já falou sobre os carboidratos, que são biomoléculas extremamente importantes para o nosso metabolismo, e já falamos também sobre como que é o metabolismo dos carboidratos, a parte de glicólise, o ciclo de Krebs, a parte de fosforilação oxidativa e cadeia respiratória, na aula anterior. E hoje, dando continuidade, né, essa biomolécula carboidrato, a gente vai entender, né, como que funciona essa regulação. Primeiramente, definindo o que é regulação dos carboidratos, é o ajuste do metabolismo frente a diferentes situações fisiológicas que é conseguido graças a um conjunto de processos denominado regulação metabólica. Então, para essa regulamentação dos processos metabólicos, a gente precisa de variação na concentração das coenzimas, a gente precisa compartimentalização celular, modulação alostérica das enzimas, a gente precisa da ação dos nossos hormônios, alteração na expressão genética de enzimas e modificação covalente de enzimas. Então, ou seja, essa regulação, ela ocorre uma série de reações químicas. Essas reações químicas só ocorrem graças à ação de enzimas e também o ponto principal, o ponto de partida é a glicose. Então, a glicose é de extrema importância, né, para uma série de reações que ocorrem dentro do nosso organismo. Alguns hormônios que eu vou citar aqui são os mais importantes, tá? Que possuem papel fundamental na regulação do metabolismo dos carboidratos. Entre eles, a gente vai citar a insulina. Essa insulina, ela sinaliza o estado alimentado. Ela é produzida nas ilhotas de Langerhans, aglomerações de células especializadas, células beta, está presente no fígado, no músculo e tecido adiposo. O glucagon é produzido pelas células alfa, ela sinaliza o estado de jejum no fígado. A epinefrina, modificação do aminoácido tirosina, produzido pelo sistema nervoso central e suprarrenal, liberado em momentos de estresse ou exercício físico. Essa epinefrina, ela é o principal produto da medula nas glândulas suprarrenais. Ela é secretada graças a estímulos nervosos autônomos em situações de perigo real ou imaginário, exercício físico, hipoglicemia e exposição a baixas temperaturas. Então, o nosso organismo, né, ele libera esse hormônio, né, nessas circunstâncias. Então, a gente tem aqui, né, a insulina. Primeiramente, né, vamos iniciar pelas células beta. As células beta vai produzir o hormônio insulina. Essa insulina,
vai ocorrer absorção de glicose pelo fígado e armazenamento em glicogênio. Então, a gente absorve glicose e armazena glicogênio. Então, a partir do nosso fígado, essa tem uma taxa baixa de glicose, ela pode tanto inibir as células beta ou estimular as células alfa. Com isso, produz, né, o glucagon, que é um hormônio. Esse hormônio, né, ele, novamente, é um ciclo, né, ele quebra o glicogênio e libera a glicose pelo fígado. Então, a gente tem, né, quando a gente quebra o glicogênio e tem liberação de glicose, a gente vai ter uma taxa alta dessa glicose, porque vai ser liberado glicose para a corrente. Então, se a gente tiver uma taxa alta dessa glicose, ela vai estimular as células beta e vai inibir as células alfa. Então, é um ciclo, né, que ocorre. Isso ocorre, né, graças ao sistema imunológico funcionando corretamente e de acordo também, né, com a nossa alimentação. Então, a alimentação ela é de extrema importância, tá? O ciclo de Krebs que a gente já viu é controlado fundamentalmente pela disponibilidade de substratos, inibição pelos produtos e por outros intermediários do ciclo. O piruvato, que é uma molécula, né, formada, o piruvato desidrogenase, é inibida pelos próprios produtos, o acetilcoenzima A e o NADH. Citrato sintase é inibida pelo próprio produto, citrato, também inibida por NADH e succinalcoenzima A, que sinalizam a mudança de intermediários do ciclo de Krebs. O isocitrato desidrogenase e o alfa-cetoclutarato desidrogenase, lá do nosso ciclo de Krebs, né, são moléculas formadas durante esse ciclo, tal como o citrato sintase, são inibidas por NADH e succinilcoenzima A. A isocitrato desidrogenase, ela é inibida por ATP, que é o trifosfato de adenosina, e estimulada pela adenosina, né, difosfato. Todas as desidrogenases, elas são mencionadas, elas são estimuladas pelos íons cálcio. Então, de acordo com a nossa alimentação, né, quando ocorre a fosforilação oxidativa, é para regulamentar, né, ou seja, fazer com que o meio, né, torna-se neutro. Então, ela é regulada pelas necessidades de energia da célula. A gente vai ter o ADP intracelular e a razão de ação das massas. Então, a gente tem essa expressão matemática, onde que eu tenho que a concentração de ATP, ela é dividida pela concentração de ADP mais fosfato. Então, ou seja, a concentração do trifosfato de adenosina, que é essa molécula que dá energia para as nossas células, né, realizar o processo de respiração celular, ela é dividida pela concentração dessa molécula chamada de difosfato de adenosina, multiplicada pela concentração de fosfato presente no meio. Quando a gente realiza essa expressão matemática, é um parâmetro para a gente avaliar qual que é o estado de energia da célula. Isso é muito utilizado em laboratórios de biologia, laboratório de bioquímica, né, para avaliar o comportamento de uma determinada célula. Nas células em privação parcial ou total de oxigênio, como os tecidos insênguimos, um inibidor proteico bloqueia a hidrólise do ATP, ou seja, né, a quebra em presença de água do ATP pela operação da ATP sintase, que é uma enzima, em sentido invertido, impedindo assim uma queda drástica na concentração de ATP. E isso é prejudicial tanto, né, para a nossa célula,
tanto também para o nosso metabolismo interno. Então, não pode acontecer isso. Essa concentração de ATP, ela tem que manter estável para a gente conseguir, né, manter a nossa energia no decorrer, né, do dia e também, né, à noite. As concentrações de ATP e ADP, elas vão estabelecer a velocidade de transferência de elétrons através da cadeia respiratória, por meio de uma série de controles interligados, agindo na respiração, na glicólise e no ciclo do ácido cítrico. Quando a gente na via das pentoses fosfato, a gente vai falar um pouco, né, dessas moléculas e como que elas são convertidas. Então, geralmente ocorre um ciclo, né, que a gente vai entender ele mais à frente. E o que que ocorre nessa via das pentoses? É uma via alternativa que ocorre oxidação das exoses, independente da glicólise, independente dessa etapa, né? Está presente em muitos organismos e em mamíferos, especialmente no fígado, que ocorre, né, essa via. A via das pentoses fosfato é dividida em duas etapas, oxidativa e não oxidativa. Quando a gente tem a parte oxidativa, na qual há descarboxilação da glicose 6-fosfato, formando uma pentose fosfato, e NADPH. E quando ocorre uma etapa não oxidativa, ocorre uma constituição por rearranjos moleculares que formam açúcares fosforilados. Essa via ela é distribuída amplamente pelos tecidos e a etapa oxidativa ela é por reações ativas em tecidos envolvidos na síntese de ácidos graxos, colesterol e hormônios esteroides, utilizando, né, o NADPH como agente redutor. No músculo, onde esses carboidratos são utilizados quase que exclusivamente na geração de energia, as enzimas necessárias não são encontradas para realizar, né, esse ciclo. As funções principais, então, da via das pentoses é produção de NADPH e ribose 5-fosfato, fósforo. Essa via, ela vai iniciar a partir de uma oxidação da glicose 6-fósforo a dióxido de carbono a um açúcar P de 5 carbonos. Então, significa, né, que eu vou perder um átomo de carbono. Os carbonos das pentoses são, então, distribuídos em várias vias por duas enzimas, que vão catalisar essa transferência de pedaços de 2 a 3 carbonos entre as moléculas. Então, vai ocorrer uma quebra, né? E vai ocorrer saída e entrada de carbonos durante, né, esse ciclo das pentoses. Os produtos finais podem conter de 3 a 7 átomos de carbono. Vai depender muito da concentração inicial. Então, por isso que a gente fala que pode conter, né, de 3 a 7 átomos de carbono. Então, quando a gente trabalha com a nicotinamina adenida positiva, ela é utilizada quando um substrato está sendo oxidado. E quando a gente utiliza o NADPH, é utilizada quando um substrato está sendo reduzido. Então, ou seja, é a mesma coisa que a gente trabalha em química analítica, aquela parte de oxidação e redução. Então, quando a gente trabalha com NAD+, significa que a gente, né, o substrato, ele vai ser oxidado. E quando a gente entra na molécula, o NADPH, é utilizada quando esse substrato está sendo, então, reduzido. O
NADH produzido é reoxidado na cadeia transportadora de elétrons, enquanto o NADPH é oxidado em vias de sínteses redutoras, como a síntese de ácidos graxos e esteroides. Nessa via das pentoses fosfato, essa energia obtida com a oxidação da glicose é armazenada unicamente sobre a forma de NADPH- e não NADH e ATP, como na glicólise. Então, a gente tem aqui uma figura, né, um esquema representando essa via das pentoses fosfato. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma fase, né, que ocorre não oxidativa e a fase oxidativa, tá? Então, a gente vai partir, né, da molécula da glicose, 6-fosfato, tá? Então, essa molécula, ela vai ter 6 carbonos. A partir do momento, né, que entra NADP positivo na reação, vai sair como produto NADPH, tá? Então, ao mesmo tempo, essa glicose, ela vai estar formando uma molécula chamada de 6-fósforo-gliconato. A partir dessa molécula, entra também novamente a nicotinamina adenida fosfato, um íon, né, positivo, entra na reação e sai NADPH, liberando por meio dióxido de carbono, formando assim, né, se liberou dióxido de carbono, significa, né, que eliminou, né, carbono e oxigênio também. Então, essa molécula, ela vai passar para ribulose 5-fosfato. Daqui, eu tenho 2 caminhos. Ou eu posso simplesmente, né, continuar formando a ribose 5-fosfato, até formar nucleotídeos, coenzimas, DNA, RNA, ou dependendo, né, do meu meio, eu posso simplesmente partir do riboloso 5-fosfato, através, né, de uma reação, voltar ao meu ciclo novamente, tá? Onde que a gente chama de transcetolase, transaldolase, ou seja, né, enzimas que vão atuar para me retornar, né, no meu ciclo novamente. Lembrando que essa parte onde que eu tenho, né, o 6-fósforo-gliconato transformando em ribulose 5-fosfato, eu tenho aqui a biossíntese redutora, que é precursores, né, para a formação dos ácidos graxos e esteróides. Então, é extremamente importante nessa parte aqui, tá? Então, aqui, ó, esse NADH formado na fase oxidativa é utilizado para produzir glutationa e GSSG e dá suporte para a biossíntese redutora. O outro produto da fase oxidativa é a ribose 5-fosfato, que serve como precursor para nucleotídeos, coenzimas e ácidos nucleicos. Em células que não estão utilizando a ribose 5-fosfato, para biossíntese, a fase não oxidativa, ela vai regenerar 6 moléculas da pentose em 5 moléculas da hexose, glicose 6-fosfato, permitindo assim a produção contínua de NADPH e convertendo glicose 6-fosfato em 6 ciclos a dióxido de carbono. Então, ou seja, para isso acontecer, primeiramente, né, a gente viu lá que o nosso corpo, né, ele vai buscar a glicose. De onde que ele vai buscar essa glicose? Da biomolécula, né, do carboidrato, ou seja, da nossa alimentação. Então, é de extrema importância a gente alimentar, né, claro que de uma dieta balanceada de carboidratos. Agora, a gente pode conseguir, né, obter a energia ATP através de proteína e de lipídios? Pode, mas a gente, né, que
libera substâncias tóxicas para o nosso organismo. Então, sempre é bom, né, você alimentar um pouco de cada alimento, né, não exagerando, porque cada um vai ser importante, ou seja, né, na formação de hormônios, na síntese de vitaminas, no metabolismo interno, cada um tem o seu papel internamente. E quando a gente vê esses ciclos, nada mais é do que são reações químicas ocorrendo, onde que a gente tem reagentes formando produtos e cada um, né, exercendo um papel primordial internamente, né, para o nosso, né, organismo funcionar de uma maneira adequada. Então, esse daqui a gente tem, né, um esquema que eu tirei lá do nosso livro didático, onde que a gente tem a glicose 6-fosfato, tá? Ela vai reagir com duas moléculas de nicotinamina adenina, fósforo positivo, né? Então, vai ser um íon, né? Um cátion, um íon de carga positiva, vai transformar, então, na ribulose 5-fosfato, liberando para o meio dióxido de carbono e duas moléculas de NADPH, que nada mais é, né, pode chamar também de fosfato de nucleotídeo de nicotinamina e adenina, tá? Então, aí, você pode falar, né, tanto de trás para frente ou invertido. Então, aí fica a critério, né, como que você vai guardar. Mas é uma sigla para você não ficar toda hora falando, né, que chama fosfato de nucleotídeo, nicotinamida e adenina. Então, essa glicose, né, ela pode ser transformada, primeiramente, né, na frutose 6-fosfato, da frutose por ação da enzima, ela vai ser transformada em frutose 1,6-bifosfato, tá? Lembrando que todos esses nomes que terminam em ase são as enzimas que está atuando, tá? Nessa reação. Da frutose 1,6-bifosfato, a gente tem, né, a formação da dihidroxiacetona fosfato, ou então pode formar o gliceraldeído 3-fosfato. Então, eu posso, né, ter uma reação em dois sentidos, então vai depender muito do meio, tá? E lembrando que o gliceraldeído pode ser transformado tanto em piruvato, que vai passar para o ciclo de Krebs, tá? Ou retornar, né, para frutose 6-fosfato. Então, isso vai depender muito, né, das células de comando, ou seja, né, das informações recebidas. Então, vai depender de qual reação é a principal e qual que tem que acontecer naquele exato momento. Lembrando que, para mim passar de ribose 5-fosfato para gliceraldeído, eu tenho que passar, né, as enzimas que vão atuar. Vai ser a transcetolase, a transaldolase e a transcetolase. Essa era a nossa seção, tá? A da unidade 3, seção 3.3. Ela é bem pequenininha mesmo, então eu não aprofundei, segui igualzinho que estava lá no livro mesmo, para não confundir. Por quê? Essas reações, elas são bem, vamos dizer assim, se eu abrir ali cada reação, eu vou verificar que tem vários reagentes atuando, vários produtos, cada reação precisa de uma determinada enzima para ocorrer. Se não fosse a enzima, essas reações demorariam dias para ocorrer, e isso não pode, tem que ser, né, em segundos, tá? Segundos, minutos, então vai depender de cada etapa. Então, quando a gente está com aquela sensação de falta de energia, significa, né, que todo esse metabolismo, toda essa regulação está de forma desordenada internamente. Então, aqui, ó,
Se a gente corrigir os 3 exercícios lá do Faça Valer a Pena. A via das pentose fosfato constitui uma via metabólica multifuncional, ocorrendo principalmente em tecidos animais como fígado, glândulas mamárias e córtex da medula adrenal, nos quais ocorre a síntese de ácidos graxos a partir de acetilcoenzima A. Então, qual dos compostos a seguir é produzido ao final da via das pentose fosfato? Então, ao final dessas vias das pentoses fosfato, qual que a gente, né, vai ter de produto, né, final? A gente vai ter o succinato? Não. A ribose 5-fosfato. Então, seria a alternativa B. Por quê? A gente viu que são reações, né, sucessivas, e quando eu termino a via das pentoses, eu termino na ribose 5-fosfato. A partir dela, que eu posso retornar ao meu ciclo ou simplesmente, né, continuar formação de novas moléculas, mas aí já não é mais, né, a via das pentose-fosfato. Como a via alternativa dessa oxidação da glicose, a via das pentose-fosfato, produz 2 compostos importantes. A ribose 5-fosfato, que é o constituinte dos nucleotídeos, que compõem os ácidos nucleicos, e de várias coenzimas. E a forma reduzida também, que a gente não pode esquecer, tá? Do NADPH, que é uma coenzima doadora de hidrogênio. Então, por isso que ela vai ter na estrutura dela, né? Na sigla, né? NADPH. Quando a gente vê NADPH, significa que ela vai ser doadora de hidrogênio. É extremamente importante em sínteses redutoras e reações de proteção contra compostos oxidantes, além de outros açúcares, né, fosforilados. Então, a gente, no ciclo Krebs, a gente viu que são várias reações sucessivas, que cada uma, né, é de extrema importância e parte, né, da glicose. Mas a via das pentoses, o produto mesmo final vai ser a ribose 5-fosfato. A questão 2. Como via alternativa de oxidação da glicose, a via das pentose-fosfato produz 2 compostos importantes, a ribose 5-fosfato e a forma reduzida de NADPH. Na via das pentoses fosfato, a energia obtida com a oxidação da glicose é armazenada unicamente sobre a forma de... Então, quando a gente tem essa energia armazenada, ela é única e exclusiva na forma de NADH, tá? Ela é unicamente, né, obtida através... Então, na via das pentose fosfato, a energia obtida com a oxidação da glicose é armazenada unicamente sobre a forma de NADH. Então, assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna do texto, que seria, né, a B. Por quê? Ah, não, desculpa. A C, NADPH, a C. Por quê? O NADH produzido é reoxidado na cadeia transportadora de elétrons, enquanto o selecionar aqui de novo, NADPH é oxidado em vias de sínteses redutoras, como a síntese de ácidos graxos e esteroides. Então, na via das pentose fosfato, essa energia obtida com a oxidação da glicose é armazenada unicamente sobre a forma de NADPH-, e não NADH e ATP, como na glicólise. Tá? Então, é unicamente exclusivo do NADPH.
Questão 3. A ingestão de alimentos em certos períodos do dia submete o organismo à alternância de situações opostas, riqueza e escassez de nutrientes. Entretanto, o organismo dispõe de estratégias de regulação capazes de responder apropriadamente a essa alternância, como conversão de moléculas em estoques de energia para a utilização em períodos de jejum, tá? Então, às vezes a gente pensa que ficar muito tempo sem alimentar é bom, porque ajuda a emagrecer, tudo. Só que a gente tem que ficar atento que quando a gente faz períodos longos, acima de 3 horas, né, acaba que essas moléculas que estão, né, estocadas, elas vão ser, né, utilizadas nesse período de jejum, tá? Então, assim, por isso que dá aquela sensação de dor de cabeça, porque acaba que o nosso corpo, né, ele tá tendo uma formação de energia, uma quantidade menor de energia formada. Então, alguns hormônios, né, eles possuem papel fundamental na regulação do metabolismo. Então, quais são eles? Então, a gente viu que os mais importantes, né, tanto, né, vai ser a insulina e o glucagon. Por quê? Quando a glicemia ela vai ser baixa, né, o glucagon é liberado na circulação sanguínea. Ele vai aumentar a produção e, consequentemente, a exportação de glicose pelo fígado, elevando os níveis séricos. Já a insulina, ela possui ação antagônica ao glucagon. Ela vai atuar em resposta à hiperglicemia, aumentando a tomada de glicose pelos tecidos periféricos e suprindo sua síntese no fígado. Então, até essa parte é um ciclo, e esse ciclo é composto, né, por diversas reações que estão ocorrendo, tá? Cada uma ocorre através, graças, né, à ação de uma enzima. E até aqui alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam? Não, Simão, tudo bem, obrigado. Tá, então agora a gente vai entrar na unidade 4. Tudo bem, agora estou entendendo. A gente vai entrar agora na unidade 4, nos lipídios. Então, depois dos lipídios, a gente tem que ver vitaminas. Aí fica, né, a nossa última, né, a seção da 4.3. Então, a gente vai ver primeiro, né, o que é lipídios, depois a gente vai ver, né, não vai dar tempo hoje, né, porque é muito conteúdo, mas a gente vai entrar nessa parte teórica, né, explicando função, propriedade dos lipídios. Depois a gente tem que entrar na parte de metabolismo dos lipídios e, por último, estudar, né, o que são vitaminas, a parte que é hidrossolúvel, lipossolúvel, ver a diferença, onde que elas são formadas, como que elas são formadas, e depois, no final, a gente vai ver algumas doenças relacionadas a essa carência. Então, assim, até então não foi informado para nós se vai ser a gente, nós professores que vão fazer a prova, ou se vai, né, a Croto que vai encaminhar para vocês. Então, não foi informado ainda, tá? Mas aí, tiver qualquer orientação, qualquer e-mail relacionado, eu aviso vocês. Então, até então, seria a prova oficial 2, né, da instituição. Então, se caso eles solicitaram por causa desse período que a gente está de isolamento, se pedir para a gente fazer, aí a prova, né, ela sempre cai as 4 unidades. Então, até aí, conforme for, eu vou comunicando vocês. Compartilhar a tela aqui.
lipídios. Então, a gente já falou de várias biomoléculas, né, durante o curso. A gente iniciou falando, né, da importância das proteínas. Depois a gente entrou na parte, né, de carboidratos, ácidos nucleicos. Então, agora, né, a gente vai entrar nos lipídios. Então, o que são lipídios, então? São substâncias que possuem como característica principal a insolubilidade em água, mas são solúveis em solventes apolares. Então, primeiramente, né, a gente vai ter uma introdução, uma classificação, composição e estrutura desses lipídios, a classificação, né, de óleos e gorduras, para a gente verificar qual a diferença, né, entre óleo e gordura, e o que é ácido graxo. Então, aqui, ó. Os lipídios formam, juntamente com carboidrato e proteína, o grupo de composto mais importante em alimentos e mais frequentemente encontrado na natureza, tanto em vegetais como em animais. As principais fontes de energia utilizadas pelo homem se encontram entre os lipídios. As gorduras fornecem em peso 2,3 vezes mais calorias que os carboidratos e proteínas. E apesar desses dois últimos grupos de compostos se transformarem em gorduras no organismo humano, alguns lipídios têm a função biológica específica. Mas o nosso corpo, né, ele sempre vai preferir buscar quebrar a molécula do carboidrato para eu pegar a glicose. Então, é mais fácil para o nosso corpo, né, a reação de quebra do carboidrato para a liberação de moléculas de glicose do que eu quebrar, né, um lipídio e uma proteína. Então, os lipídios, eles vão abranger um número muito vasto de substâncias, razão pela qual não é possível defini-los exatamente. De uma maneira geral, são considerados compostos encontrados nos organismos vivos, geralmente insolúvel em água, mas solúvel em solventes orgânicos. Então, você pode pegar uma gota de óleo, né? Vamos imaginar uma gota de óleo em um tanque gigantesco, cheio de água. E não vai misturar, não vai misturar. Por mais que você coloque um agitador, força uma agitação, você vai ter uma falsa impressão que misturou. Mas na hora, né, que você dá pausa naquela agitação e ocorre, né, tudo volta ao normal, ocorre a decantação da água. Então, geralmente, esses óleos, eles são menos densos, né? Menos densos do que a água, então eles ficam na parte, né? Eles ficam submersos na parte superior. Então, na hora que para a agitação, espera um pouco, você consegue ver novamente, né? As duas fases. A fase, né? Oleosa e a fase aquosa. Todos os lipídios contêm na molécula carbono, hidrogênio e oxigênio. Em algumas classes são encontrados fósforo, nitrogênio e às vezes enxofre. Ocorre em quase todas as células animais e vegetal e podem ser facilmente extraídos com solvente orgânico de baixa polaridade. Então, geralmente, ocorre um processo, uma operação unitária chamada extração, tá? Extração sólido líquida, onde que você utiliza um solvente orgânico, geralmente pode utilizar, né? Éter, hexano, tá? Pode usar, dependendo, né? Dependendo de qual óleo que você quer extrair, pode usar acetona, tá? Então, depende muito, né, do composto a ser extraído. Lipídios, ele vai ter, né,
4 funções extremamente importantes. Primeiro, fonte energética, estrutural, isolante térmico e proteção mecânica. Primeiramente, porquê, né, que ele tem fonte energética? Ele fornece mais energia que os carboidratos, porém, esses são preferencialmente utilizados pela célula, tá? Então, a célula tem uma preferência dos carboidratos, porque é mais fácil de eu quebrar uma cadeia, né, uma macromolécula de carboidrato, por causa das ligações, né, glicosídicas, do que quebrar, né, uma cadeia, uma macromolécula de lipídios. A gente vai ver mais à frente que os lipídios têm uma cadeia muito, vamos dizer assim, extensa de carbono e hidrogênio. Então, ou seja, tem uma cadeia apolar extremamente, né, extensa. Então, fica mais difícil para a célula, né, ocorrer essa quebra. Então, toda vez que a célula eucarionte necessitar de uma substância energética, ela vai optar pelo uso imediato de uma glicose, mas depois consumir os lipídios. Função estrutural. Então, se a gente for lembrar, né, lá da membrana plasmática, a membrana plasmática, a constituição dela é formada por fosfolipídios. São os principais componentes da membrana celular. Então, ou seja, aquela membrana que fica envolvendo, né, a célula, tanto, né, eucariótica quanto procariótica, a gente tem aquela membrana, né, plasmática, ela é constituída de fósforo e lipídios. Então, ou seja, né, tem cadeia de fosfolipídios nela. Então, um fosfolipídio é um glicerídeo combinado a um grupo de fosfato. A sua molécula lembra um palito de fósforo, uma cabeça polar, que eu vou ter, né, esse grupo fosfato, então vai ser polar, e uma haste apolar, pela formação, então, dos lipídios, constituída por 2 cadeias de ácido gráfico. Quando a gente fala de ácido gráfico, gente, é uma cadeia gigantesca de um hidrocarboneto que tem na sua extremidade o grupo funcional ácido carboxílico. Tá, por que a gente então não chama de ácido carboxílico? Quando a gente trabalha, né, na orgânica, mostrando, né, para o aluno qual que é o grupo funcional ácido carboxílico, COOH, a gente trabalha mais ou menos com moléculas pequenas. Agora, os lipídios são macromoléculas, né? Então, ou seja, a partir de uma certa quantidade de carbonos, a gente passa a chamar de ácido gráfico. Então, aqui a gente tem, né, uma representação desse fosfolipídio, onde que eu tenho, né, essa parte superior aqui, ó, eu vou ter, né, o grupo fosfato, e aqui eu vou ter, então, né, uma cadeia, essa parte aqui todinha de lipídios. Então, se a gente for ver, só a extremidade dela, que vai ter, né, o grupo funcional, né? Só que aqui nesse caso, nesse exemplo aqui, para me liberar, né, ácido graxo, significa, né, que teve quebra na molécula. Mas, na verdade, mesmo se a gente for olhar, os lipídios, ao ele reagir, ele libera, né, para o meio, ocorre quebra da molécula, né, e libera ácidos graxos e glicerol. Só que, antes de ser liberado ácidos graxos e glicerol, antes da formação dessa macromolécula, a função orgânica presente é um éster, tá? Então, por isso que essa bolinha aqui representada de roxa é o éster, C-O-O, e ligado nesse grupo metil aqui, esse radical metil, tá? Então, na verdade, então, os lipídios são ésteres, tá? A partir do momento que esses ésteres começam, né,
reagir internamente, aí sim que eles vão liberar ácido graxo e glicerol, que é álcool. Então, função dos lipídios. Nas membranas biológicas, eles ficam organizados em duas camadas, que se incrustam com moléculas de certas proteínas. Isolante térmico. Auxiliam na manutenção da temperatura do corpo por meio de uma camada de tecido denominada hipoderme, a qual protege o indivíduo contra as variações de temperatura, mantendo a homeostasia corpórea. Se a gente não tivesse essa camada de tecido, qualquer alteração brusca na temperatura, internamente, todo o nosso metabolismo interno iria ser afetado. Então, graças, né, a essa camada, chama, né, de hipoderme, que a gente, né, consegue ter essas variações bruscas de temperatura, às vezes está muito quente, ou então, né, está muito frio. Internamente, não pode afetar, porque senão essas reações metabólicas que ocorrem no nosso interior, né, elas seriam afetadas, o nosso sistema tampão, nosso sistema circulatório, todas as reações internas, né, seriam afetadas se não tivesse essa camada hipoderme. E geralmente, quando a gente engorda, né, ocorre o quê? O tecido, né, adiposo, ele começa a acumular gordura, né, no nosso tecido adiposo. Então, essa camada também de gordura é o quê? Lipídios também, tá? Que, na verdade, a gente começa a ter esse crescimento porque o nosso corpo, ele precisa, né, de 3 em 3 horas, né, ter um alimento para ele retirar esses nutrientes. Então, se a gente não alimenta, é um período de jejum. Então, ele começa, né, depositar para caso de alguma emergência. Então, acaba, né, que isso ocorre. O que é, então, né, esse controle, essa homeostasia? Ela vem, essa palavra, né, ela vem do grego, homeo, que significa similar ou igual. Stasis significa estático, tá? É a propriedade de um sistema biológico aberto de regular o seu equilíbrio dinâmico, isto é, manter estável as condições internas, através de ajustes por mecanismos de regulação, positiva e negativa, independente das condições ambientais externas. Então, é graças a essa camada lipídica que a gente tem, que protege a gente contra as mudanças, né, de temperatura. Em mamíferos que vivem em regiões polares, como a baleia, a gordura, ela forma uma espécie de camada subcutânea, ou chamada de colchão adiposo, que vai envolver o corpo e permitir o isolamento térmico do animal em relação ao ambiente frio. Então, essa camada lipídica, né, vai proteger ela, tá? Em ambientes, né, que são extremamente, né, frios. Proteção mecânica. Então, outra função, então, dos lipídios é proteção mecânica. O que é isso, né? A gordura, ela vai agir como um suporte mecânico para certos órgãos internos e sobre a pele de aves e mamíferos, protegendo-os contra choques e traumatismo. Classificação. O lipídio, né, ele pode ter duas classificações, pode ser de origem, né, animal ou de origem vegetal. Então, qual que é a diferença, né, do lipídio animal e do origem, né, animal? Então, aqui, ó, toda vez que a gente fala lipídio animal, é gordura. Então, a gordura, no estado, né, em temperatura ambiente, a gordura, ela tem um estado sólido, tá? Então, ela tem um estado sólido. O lipídio, né, de origem vegetal, são os óleos, né?
óleo de coco, óleo de soja, óleo de girassol, todos os óleos, né, essenciais, os óleos que a gente utiliza na fabricação, na área de cosméticos. Então, assim, lipídio animal é gordura. Em temperatura ambiente, são sólidos a temperatura ambiente. O lipídio vegetal são os óleos e são líquidos à temperatura ambiente, tá? Então, um exemplo de lipídio animal é a banha de porco, tá? E um vegetal é o azeite, né, de oliva, o óleo. Então, aqui, ó. A gente classifica também em glicerídeos. O que é glicerídeo? São os óleos e as gorduras, tá? Que diferem entre si quanto ao ponto de fusão. A temperatura ambiente, os óleos são líquidos, pois um ou mais dos ácidos graxos tem predominância de insaturação na cadeia. Então, aqui, ó. Por que geralmente, né? A gordura, na temperatura ambiente, ela é sólida. E o óleo, na temperatura ambiente, ele é líquido. Então, na cadeia do hidrocarboneto, lá do carbono e hidrogênio, eu posso ter insaturações na cadeia. E quando eu tenho insaturações na cadeia, significa que eu tenho ligação dupla ou ligação tripla. Então, se eu tenho ligação dupla ou ligação tripla, eu vou ter ligações pi, do tipo pi, lembrando lá da química orgânica. Então, se eu tenho ligações do tipo pi, elas são mais fáceis de ser quebradas. Então, assim, a preferência de quebra vai ser primeiramente nas ligações pi e depois nas ligações sigmas, que são apenas, né, ligações simples. Então, por isso que é mais seguro, é mais saudável você, né, utilizar óleo por causa disso. Claro que vai ter diversos, né, autores que vão questionar, que vão falar, né, que às vezes a gordura é melhor para a saúde, tudo. Quando eles falam isso, é porque eles ficam preocupados. Por quê? Se eu tenho, né, uma ligação dupla, eu posso ter, né, aquela parte da isomeria cis-trans. Então, isso, né, que é a grande preocupação. Mas se a gente for olhar, né, quimicamente, né, o óleo, ele vai ter uma facilidade de ser quebrado internamente melhor do que as gorduras, tá? Por causa, né, dessas insaturações, que são ligações duplas ou triplas. Então, aqui, ó, as gorduras, elas são sólidas, pelo fato dos ácidos graxos terem predominância de saturação na cadeia. O que é saturação? Apenas ligações simples. E ligações simples, a gente tem apenas, né, ligações sigmas, tá? Então, os glicerídeos, eles vão possuir, né, elevados teores energéticos e são os principais componentes lipídios da dieta humana. Ácidos graxos, então, são compostos de longas cadeias de carbono, saturadas ou não, que formam os ésteres das gorduras e dos óleos. Tá? Então, quando esses ésteres, na verdade, lipídios são ésteres. Quando esses ésteres eles são quebrados, eles vão liberar para o meio ácido graxo, que é o ácido, né, carboxílico, e liberar para o meio também álcool, que a gente vai ver mais à frente, né, que é a molécula do glicerol. Ácidos graxos, então, são ácidos carboxílicos constituídos de cadeia hidrocarbonadas de 4 a 36 átomos de carbono e representa uma importante fonte de energia para as células. Então, se aquela cadeia de hidrocarbonetos já tem acima de 4 carbonos, tá?
a gente já pode falar que é uma cadeia, né, uma molécula de ácido graxo, tá? Ácidos graxos, entre os diversos, né, tipos de lipídios, a gente vai ter como exemplo o ácido butírico, o ácido, né, palmítico. Então, nesse caso aqui, ele já, né, liberou o álcool, né? Então, já ficou já com ácido sozinho. Então, o ácido palmítico, o ácido esteárico, sempre na extremidade que vai ter o grupo funcional C-O-OH. C-O-OH. Então, se tem C-O-OH, apenas nessa extremidade aqui, ó, que eu vou ter, né, ligação de hidrogênio, tá? E essa parte aqui todinha aqui, ó, apolar. Então, eu vou ter apolar e apenas a extremidade polar, tá? Então, por que quando a gente, né, acaba de se alimentar, vai, por exemplo, eu sujei meu prato, acabei de almoçar, meu prato tá sujo, vou tentar lavar ele só com água. Não vai sair a gordura, ou seja, aquele óleo, né, que ficou ali, aquele vestígio, não vai sair. Por quê? Ó, eu tenho, né, utilizei óleo, alguma gordura no meu alimento, então no próprio alimento já tinha um determinado gordura, então ali ficou ali aquela sujeira, tá? Então, assim, por que não interage sozinho com a água? A água é H2O, né? Ligação, então, de hidrogênio. E eu tenho, né, aquela camada que ficou gordurosa, que tem uma grande cadeia polar, e apenas a extremidade que é polar. Então, por isso que eu tenho que utilizar, né, sabões ou detergentes para mim favorecer essa, né, ação assim, dessa interação dessas camadas apolar com a camada polar. Então, geralmente, a camada, né, apolar do detergente vai interagir com a camada, né, apolar dessa gordura e a camada polar vai interagir com a camada polar, formando assim micelas. E nisso, né, eu consigo interagir com a água, com o meio. Aí sim eu consigo, né, ter a retirada. Então, para isso, eu tive que utilizar, né, um terceiro, ou seja, um detergente ou um sabão para eu conseguir ter essa interação entre a camada polar e a camada apolar. Outros exemplos aqui, a gente tem o ácido oleico, o ácido ricinoleico, tá? Então, lembrando, ó, aqui que é ligação dupla, tá? Que é uma ligação dupla. Se tem ligação dupla na estrutura, então, na fórmula, né, estrutural, então, com certeza, se tem ligação dupla, eu posso afirmar que é um óleo, né? Então, se tem apenas ligações simples, ou seja, né, apenas ligação sigma, aí eu já posso falar que é gordura. Aí a gente tem ali o ácido linoleico, o ácido eleosteárico. Então, a gente dá para perceber que tem, né, uma grande parte apolar, apenas a extremidade que é polar. Por isso que é extremamente insolúvel em água, não reage de jeito nenhum com a água, por causa dessa grande cadeia apolar. A composição e a estrutura dos lipídios, a gente vai ter o ácido graxo, então, ele pode ser saturado ou insaturado. Os lipídios simples, a gente vai ter, né, o óleo e a gordura, tá? O óleo é de origem vegetal, a gordura de origem animal.
tá? E as ceras. A gente tem também os lipídios, né? Lipídios simples é formados apenas por carbono, hidrogênio e oxigênio. Lipídio composto, tenho, né, na minha cadeia, eu vou ter, né, outros grupos, outros elementos químicos. Então, se a gente for olhar, né, um exemplo de lipídios compostos, a gente pode falar é o fosfolipídios. Então, eu tenho uma cadeia, né, que eu tenho um grupo fosfato, tá? Nas extremidades. Ou lipídios derivados, ou insabonificáveis, tá? Ó, quando eu trabalho com lipídios, eu tenho reação de neutralização, reações de sabonificação, reações de hidrogenação, reações de interesterificação, reações de halogenação, rancidez hidrolítica ou lipólise e rancidez oxidativa. São essas reações que ocorrem, né, quando a gente trabalha com lipídios. Quando a gente fala reação de neutralização, o próprio nome já diz, neutralizar, tá? Então, aqui, ó. Se o lipídio é um éster e ele libera ácido graxo, esse ácido graxo, ao reagir com uma base, tá? Inorgânica, por exemplo, tá? Uma base inorgânica, pode ser até uma base orgânica, mas a maioria, né, das reações de neutralização que a gente utiliza em lipídios, a gente utiliza uma base, né, inorgânica forte, principalmente o hidróxido de sódio, tá? Um exemplo que vocês vão lembrar muito, não sei, né, se na casa suas, a mãe, os avós, né, tem costume de fazer sabão caseiro, tá? Então, aqui, ó, a gente pega, né, o óleo que já foi usado e compra lá no supermercado a soda cáustica. A soda cáustica, gente, ela contém impurezas, tá? Tem uma concentração mais baixa do que o hidróxido de sódio, né, vamos dizer assim, puro. Mas a soda cáustica é o quê? O hidróxido de sódio, uma base inorgânica extremamente forte, tá? Então, quando eu faço a reação, né, adiciono essa soda cáustica nesse óleo já usado e vou fazendo o processo de agitação, concorda comigo que, primeiramente, né, vai ocorrer quebra desse éster, tá? Liberação, né, de ácido graxo para o meio e de álcool. Então, se eu liberei, aí o que vai acontecer? Se eu entro com a soda cáustica, esse ácido graxo e essa soda cáustica vai formar o quê? Sal e água. Formando sal e água, eu vou ter o quê? Um ácido fraco reagindo com uma base forte e formando um sal orgânico com pH o quê? Básico, tá? Então, quando a gente utiliza, né, sabão, aquele sabão, né, o sólido, a gente utiliza a soda cáustica, tá? Quando a gente quer um sabão, vamos dizer assim, líquido, ralo, é porque tem uma viscosidade, então, assim, não é totalmente líquido, mas ele é mais viscoso, né? Um sabão líquido, a gente utiliza, né, na reação, o hidróxido de potássio, tá? Então, essas duas bases que são utilizadas em nível industrial e na casa nossa também, tá? Que vai neutralizar esse ácido graxo. Então, nada mais é o sabão que a gente utiliza, são sais orgânicos com pH básico. Então, aqui, ó, a reação de saponificação é qualquer reação de um éster com uma base para produzir um álcool e um salino de ácido carboxílico. Neste caso, a reação consiste na desesterificação do triglicerídeo, tá? O que é desesterificação? Quebra do éster, né?
na presença de solução concentrada de álcool forte. Pode ser o hidróxido de sódio para quando eu quero sólido, ou hidróxido de potássio quando eu quero mais líquido. Sobreaquecimento, liberando sais de ácidos graxos e glicerol. Então, o que ocorre, né? Eu pego simplesmente aquele óleo triglicerídeo, aquele óleo usado, tá? Vou adicionar, então. Então, concorda comigo que se eu estou utilizando uma soda cáustica, né? Vamos supor que eu comprei ela líquida, tá? Vamos supor que a gente comprou ela líquida. Então, ela já está, né, numa certa concentração, então ela já está, né, aquosa. Então, ou seja, o hidróxido de sódio já está ali dissolvido em meio aquoso. Então, você concorda comigo que essa água, ela já vai começar a reagir com esse óleo, tá? Já vai começar a reagir, o meio já está aquoso, tá? Então, aí já vai ocorrer a quebra, tá? Ocorrer a quebra aqui, ó, do éster, tá? C dupla O. Então, já ocorre a quebra do éster. Então, aqui, eu já libero para o meio, né? Ácido graxo, tá? Ácido graxo. Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Deixa eu só consertar aqui. Tá. Então, aqui, ó. Ocorre, né? Liberação para o meio de ácido graxo, tá? Se aqui, ó, eu tenho triglicerídeo, né? O próprio nome já diz, triglicerídeos. Eu libero para o meio, né? 3 moléculas, né? De ácido graxo. E na hora que ocorre, né? Essa quebra em meio aquoso, eu libero também, né? A glicerina, tá? A glicerina. Então, na etapa 2, esse ácido graxo, ele vai reagir com essa base forte, tá? Claro que a gente tem, né, é uma reação, se é uma reação química, tem que ser estequiométrica, a gente tem que, né, uma reação estequiométrica, então ela é 3:3, ou 1:1, né, vamos dizer assim, tá? Tem que ter a mesma quantidade para eu conseguir neutralizar esse ácido graxo, formando assim, né, um sal orgânico com pH básico, tá? Então, geralmente, né, esse sal orgânico, a gente chama ele de sabão, por ele ser, né, sólido e conseguir, né, remover a sujeira, tá? Então, ácido com base libera o quê? Sal e água, tá? Por isso que chama, né, uma reação de neutralização. Ao mesmo tempo, é uma reação de neutralização e, ao mesmo tempo, é uma reação que a gente chama também de saponificação, formação, então, né, de sabões. E se eu tivesse utilizado aqui, ó, hidróxido de potássio, eu iria liberar para o meio, né, um sabão, vamos dizer assim, mais líquido, tá? Mais viscoso. As reações de saponificação e de neutralização, elas servem de base para importantes determinações analíticas, as quais têm por objetivo informar sobre o comportamento dos óleos e gorduras em certas aplicações alimentícias, como, por exemplo, estabelecer o grau de deteriorização e a estabilidade, verificar se as propriedades dos óleos estão de acordo com as especificações, tá? E identificar possível fraude e adulteração. Reação de hidrogenação. Então, aqui, ó. Todo dia de manhã, a gente come pão, né? Então, geralmente, a gente utiliza o quê? Manteiga ou margarina, tá?
A manteiga é de origem animal, então ela já é sólida. Se você deixar a manteiga fora da geladeira, ela não vai formar uma camada líquida. Ela vai só, né? Ela vai ficar só mais macia, tá? Mas ela não vai, né, se tornar líquida. Só se eu aquecer, só se eu forçar, né, ou forçar pelo aquecimento, então ela se torna líquida. Mas se eu deixar ali em cima da mesa, ela vai permanecer o quê? Sólida. Tá. Então, eu sei que a margarina, a manteiga, ela é de origem animal, né? Então, se ela é de origem animal, eu tenho, né, eu tenho gordura, lipídios, gorduras, triglicerídeos. Então, em temperatura ambiente, ela é sólida. Tá. Mas por que então, Simone, a margarina, ela é de origem vegetal, mas ela é sólida? Tá. Mas já repararam que se eu deixar ela por cima da mesa, a margarina, ela começa a formar uma camada líquida na parte, né, interna dela, começa a formar um líquidozinho. Então, ela começa toda a amolecer. O que que ocorre? Simplesmente, quando você vai fabricar, né, a margarina, é uma reação de hidrogenação que ocorre, tá? Significa o quê? Eu estou adicionando hidrogênio, tá? As duplas ligações desses ácidos graxos insaturados. Lembra que os óleos têm insaturação? Tem ligação dupla aqui, ó. Então, ou seja, eu forço essa ligação pi, tá? Ligação pi a quebrar, tá? Essa ligação pi, ela é mais fraca do que essa ligação sigma aqui, ó, tá? Então, eu quebro essa ligação pi e adiciono hidrogênio. Então, é uma reação, né, de adição, tá? Eu estou adicionando hidrogênio, uma reação de adição. E formo, então, né, uma cadeia saturada, tá? Se é uma cadeia saturada, a temperatura ambiente, ela torna sólida, tá? Então, aqui, ó, a adição de hidrogênio, as duplas ligações dos ácidos graxos insaturados, livre ou combinado, é chamado de reação de hidrogenação. Hidrogenação, porque eu estou adicionando hidrogênio, e é uma reação de adição, tá? Estou adicionando hidrogênio. Reação de interesterificação. Com auxílio de catalisadores, como zinco, cádmio, seus compostos ou compostos de metais alcalinos ou de metais alcalinos terrosos, lá na tabela periódica, família 1A e 2A, é possível mudar a composição de triglicerídeos. Esse processo é muito usado industrialmente para obtenção de gorduras hidrogenadas, com composição similar à de ocorrência natural em alimentos. As reações de halogenação, elas funcionam também, tá? Como fosse a reação de hidrogenação. A gente adiciona hidrogênio. Só que quando a gente fala reação de halogenação, a gente vai adicionar halogênio. Geralmente é utilizado, gente, o cloro e o bromo. Então, essas duplas ligações presentes nos ácidos graxos insaturados reagem com halogênio, cloro e bromo. Halogênio, ela é da família 7A, da tabela periódica, tá? O iodo, ele é muito pesado, então a gente não usa ele muito, tá? E os demais, eles têm uma leve radiação, pode emitir, né, uma certa radiação, então não é utilizado na área alimentícia e farmacêutica, os demais, tá? Mas na área alimentícia e farmacêutica é utilizada mais o cloro e o bromo, principalmente para a síntese, né, de fármacos, para formar compostos de adição, mesmo que tais ácidos graxos estejam combinados nas gorduras.
Então, funciona a mesma coisa. Só que no lugar aqui do hidrogênio, eu vou adicionar, por exemplo, cloro, Cl2, ou então bromo, Br2. Então, vai ser uma reação de adição, vou ter uma quebra dessa insaturação, dessa ligação dupla, tá? Uma quebra nessa ligação pi, e formando, assim, um composto, né, halogenado, tá? Rancidez hidrolítica ou lipólise. Então, aqui, ó. Rancidez hidrolítica, hidro vem de água, lipo vem de lipídios e lise significa o quê? Quebra, tá? As ligações ésteres dos lipídios estão sujeitas à hidrólise enzimática, ou seja, né, quebra em presença de água e ações de enzima, estresse térmico ou ação química, os quais liberam para o meio os ácidos graxos dos triglicerídeos, que podem ser desejável ou indesejável qualidade do alimento. É uma reação ocasionada pela ação de enzimas como a lipase, tá? Toda vez que você vê esse nome, qualquer terminação ase significa que é o nome de uma enzima, e as enzimas elas são específicas, então elas vão atuar naquela determinada reação química ou bioquímica, né? Então, é uma reação ocasionada pela ação de uma enzima, como a lipase, lipocigenase, e ou por agentes químicos, como ácido, como base, que rompem essas ligações éster dos lipídios, liberando por meio ácido graxo. Portanto, na rancidez hidrolítica ou lipolítica, formam-se ácidos graxos livres, saturados e insaturados. A rancidez lipolítica ou hidrolítica, ela diminui a qualidade das gorduras destinadas principalmente a frituras, alterando especialmente as características organolépticas, como a cor, escurecimento, odor e o sabor dos alimentos. Então, na casa da gente, quando a gente pega uma panela, coloca um óleo e frita um determinado alimento, né? Seja ele uma carne ou então mesmo um bolo, quando um ovo. Então, assim, se a gente deixa aquela gordura lá, utiliza ela 2 dias, 3 dias, a gente já vai ver que dependendo de qual fritura, até no mesmo dia você já consegue ver essa diferença. Por exemplo, se você for fritar uma carne bovina, você já começa a ver a diferença no primeiro dia da coloração. Então, geralmente a coloração, né, de um óleo, por exemplo, tem uma tonalidade marrom amarelada. E a partir do momento que você vai utilizando a fritura, para fritura, ele vai se tornando escuro, ele vai se tornando um marrom clarinho, marrom escuro. Então, aí, o que vai acontecendo? Essa rancidez. Então, aqui, ó, quando a gente fala rancidez hidrolítica, você concorda comigo que qualquer alimento que você está fritando, independente se é uma massa ou se é uma carne, está liberando para o meio água. Se está liberando para o meio água, esse óleo ele está sendo aquecido também, você está aumentando a temperatura dele. Então, você está alterando, né, a sua composição, você está ocorrendo quebra desses ésteres, e por isso que ocorre, né, o escurecimento. O cheiro muda também, principalmente no segundo, terceiro dia, você já consegue sentir um certo cheiro diferente. E também, se você utilizar esse óleo, por exemplo, para fazer qualquer outro alimento, ou então até mesmo fritar, por exemplo, uma batata no terceiro dia, utilizando o mesmo óleo, você já consegue sentir a diferença, né, pelo sabor, por causa dessa rancidez, tá? Isso é ruim por quê, gente? Principalmente pelo tempo, né, de prateleira de alguns produtos que são, né, comercializados.
industrialmente. Então, assim, tem que ter um controle, né, dessa rancidez. Por exemplo, quando o coco ralado está chegando próximo da data de validade, você já consegue sentir um gosto meio ácido daquele coco ralado. Por quê? Ele já está começando, né, interagir com a umidade presente no ambiente, ou então ele não foi bem, né, vedado, e ele já começa, né, ter o processo de rancidez, ou seja, né, quebra dos ésteres, né, e liberação para o meio desses ácidos graxos. Esses ácidos graxos vão interagir, né, com a umidade ou da embalagem, ou então se você abriu, né, e deixa ali por um certo tempo, vai começar a interagir também com a umidade do meio e vai ocorrer essa rancidez. A presença de água vai acelerar a rancidez hidrolítica. Além disso, quando as gorduras contendo ácidos graxos livres são emulsionadas em água, esses ácidos livres, mesmo em baixas concentrações, proporcionam sabor e odor desagradável. Então, você já começa a sentir um gosto diferente no alimento. Aí, exemplo que a gente tem, né? Uma batata frita, tá? Então, a gente consegue sentir pela batata, pelo pastel frito, né? Então, assim, deve evitar o uso prolongado dessa mesma gordura no processamento de alimentos, frituras, tá? Especialmente se esses alimentos forem ricos em água. Então, batata, inhame, banana que vocês forem fritar, alguma massa, alguma carne. Então, fica atento para não reutilizar essa gordura, tá? Para não correr o risco, né, de, além de você não estar utilizando, né, de uma maneira correta, que o certo é utilizar apenas, né, 1 ou 2 dias no máximo, o cheiro, o gosto já começa, né, ocorrer diferenciação no sabor e na coloração também. Então, aqui, ó, a gente falou sobre a rancidez hidrolítica. Então, isso acontece, né, graças ao triglicerídeo reagindo com água, tá? Triglicerídeo reagindo com água. E a quebra dos lipídios, tá? Liberando por meio ácido graxo e álcool. Agora, a rancidez oxidativa é a principal responsável pela deteriorização de alimentos ricos em lipídios, porque resulta em alterações indesejáveis da cor, sabor, aroma e consistência do alimento. Então, essa rancidez oxidativa, ela envolve uma série, né, extremamente complexa de reações químicas que ocorrem entre o oxigênio atmosférico e o ácido graxo insaturado dos lipídios, tá? Então, aí, já ocorreu quebra do éster, liberação do ácido graxo. Esse ácido graxo já vai começar a interagir com o oxigênio. Esse oxigênio está presente o quê? No nosso o quê? Ambiente, no nosso ar atmosférico, tá? Então, essa reação ocorre em 3 estágios: iniciação, propagação e terminação. Então, geralmente, quando você utiliza um óleo na sua casa e deixa, né, de um dia para o outro, não acontece nada, não. Vamos imaginar agora 2 dias. Além dele estar, né, reagindo com a umidade presente no ambiente, ele está reagindo também com o oxigênio presente no ar atmosférico. E isso, além da rancidez hidrolítica, vai dar também rancidez oxidativa, tá? E a iniciação ocorre, né, com absorção de oxigênio por parte dos ácidos graxos insaturados, que para ocorrer precisa da presença de radicais livres. A propagação, que é uma segunda fase, né, dessa rancificação oxidativa, chamada de propagação, os radicais alquil, radicais livres,
formados na iniciação continuam se combinando com oxigênio, formando mais radicais peróxido. A terminação, então, é uma fase que ocorre simultaneamente às fases de iniciação e propagação, onde os radicais livres reagem entre si, formando novos compostos não reativos. Então, dá aquela coloração extremamente diferente e o gosto também modifica. Isso ocorre, gente, não é só, né, em óleos, gorduras, manteigas, margarinas, não. Se você parar para pensar, até, né, bombons, chocolates mesmo, se você está chegando próximo da data de validade, tem algumas marcas que você já começa a sentir a alteração do sabor. Por quê? Ou ele foi conservado em geladeira, você tirou ele, fez processos, né, de aquecimento, resfriamento, contato com umidade, contato com água. Então, assim, vai depender, né, como que você alterou, né, desde o estado inicial até o término. Então, nesse período, pode ocorrer alterações também na composição até de doce também, que contenha gordura ou óleo, tá? Então, aqui, ó, a gente vai passar agora para a cera. A cera também, ela é considerada uma biomolécula lipídica, tá? Ela, na sua estrutura, né, ela tem éster, derivado de ácidos carboxílicos e álcoois. Por quê? Esse S, na hora que ele quebrar, ele vai liberar para o meio ácido carboxílico e álcool. De cadeia longa, diferencialmente de gorduras e óleos, há somente uma ligação éster em cada molécula. Então, quando a gente tem óleo e gordura, é triglicerídeo. Triglicerídeo. Então, ou seja, né? A gente vai ter triéter, tá? Óleos e gorduras, tá? Triéter, tá? Triéster. Desculpa, falei éter. Triéster, tá? Então, por isso, né? Triglicerídeo. As ceras, então, elas são lipídios simples, constituídos por uma molécula de álcool ligada a uma ou mais moléculas de ácido graxo, tá? Ela possui apenas uma ligação éster em cada molécula. Também chamados de cerídeos, elas podem ser tanto de origem vegetal, tanto de origem animal. A função das ceras, qual que é a função dela, né? Recobrir os vegetais, como as folhas, diminuindo, né, a velocidade de evaporação da água, então isso é extremamente importante. Já repararam que quando você tem uma folha, um exemplo, né, você tem uma folha, quando cai uma gota de água nessa folha, né, ela não é absorvida, ou seja, não é absorvida assim de imediato, ou seja, aquela água, ela não cai na folha e automaticamente é absorvida por essa folha, por causa dessa camada de cera que recobre, tá? Isso é bom porque diminui, né, a evaporação de água, principalmente em tempos muito quentes, com temperaturas elevadas. Se ocorrer muita evaporação da água, a planta, né, ela pode vir a morrer por causa da evaporação muito rápida dessa água, se não tivesse essa camada lipídica de proteção dela. Então, a gente tem aqui as ceras, que elas vão recobrir, né, as partes externas do vegetal, e também as penas das aves aquáticas. Elas apresentam uma camada protetora formada por cera, insolúvel, tá, em água. Se é insolúvel, vai permitir que ela consiga nadar, tá? Então, a gente tem isso presente, né? Tanto a cera
está presente tanto em vegetal quanto também, né, na animal. A cera, gente, em geral, são mais duras e quebradiças, tá? Menos gordurosas do que as gorduras, tá? Mais resistente à hidrólise, ou seja, quebra em presença de água, e à decomposição também. Portanto, elas servem de fator de proteção. Então, a cera da abelha também. Exemplo. As folhas e caules de regiões áridas possuem uma camada de cera, que as protege contra agentes externos e evitam a evaporação excessiva de água, tá? Aqui a gente tem, né, a cera da carnaúba, tá? Que é utilizada para você passar em automóveis para brilhar mesmo, tá? Uma camada lipídica que na hora que você faz o processo de lustramento dá brilho, tá? E protege também. Acredito que vocês, ou então seus familiares, já utilizaram isso em automóvel, tá? E as famosas, né, velas também, tá? É constituída por cera. Então, industrialmente, as ceras são aplicadas à produção de verniz, graxas para sapato, vela, para fabricação de sabões, cera para assoalhos e também na área do cosmético. Aí, ceras depilatórias e também, gente, na indústria farmacêutica, principalmente na indústria farmacêutica, na fabricação, né, na síntese de fármacos para a fabricação de medicamentos, tá? E outros. Por exemplo, a cera da abelha, ela é muito utilizada para fins medicinais. Se mascada pura, por exemplo, é útil na eliminação do tártaro dos dentes e dos resíduos de nicotina da boca, tá? Então, se mascada com mel, é eficaz nos casos de sinusite e outros tipos de reações alérgicas. Então, assim, tem muita gente que tem familiar que tem, né, sítios, fazendas, né, que às vezes tem cuida de abelhas, né, para fabricar mel, ou então mesmo, né, para fabricação de ceras. Então, eu acredito, né, que quem cuida de abelhas sabe desse benefício, né, da cera. Então, na área medicinal, ela é utilizada, né, principalmente é extraída, né, o composto que é eficaz no tratamento da sinusite e algumas reações alérgicas também. Então, era essa parte que eu queria passar para vocês hoje, né? A parte teórica de lipídios. Até aqui, pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, está com dúvida? Não, por enquanto está tudo certo. Tá? Sim, deu para entender. Alguma pergunta, Victor? Não, Simone. Muito obrigado. Deu para entender tudo direitinho. Então, aqui, ó. Dá para parar uns 10 minutos, aí depois a gente volta e corrige o primeiro exercício lá do livro? Dá, uai. Tá, então a gente volta 47, aí a gente corrige o exercício lá do livro lá, tá? Ok, ok.